Minha atuação na pós-graduação, no programa PPGLEV, né, começou em 1990, eu defendi minha tese de doutorado em 1989, passando então a professor adjunto. Eu me aposentei em 2015 já como titular aqui, mas continuo ainda no programa de professor permanente, oferecendo regularmente cursos, orientando alunos, né, participando de projetos e ainda publicando. Nesses 25 anos tenho feito uma dedicação quase que exclusiva à graduação e à pós. Tenho orientado muitas teses, tenho mais de 22 teses de doutorado, 19 dissertações de mestrado, além de iniciação científica, TCCs, né, e todos os projetos de graduação também. A minha linha de pesquisa contempla língua e discurso, mas com interface para a parte semântica, análise do discurso, e também com interface com língua e ensino, que são duas linhas de pesquisa que estão sempre se complementando, porque toda a nossa atuação visa ao auxílio dos professores de formação do período, né, ensino fundamental e médio, de modo que é uma linha realmente de interface. Bem, o projeto atual se refere aos processos enunciativos e gêneros textuais, sobretudo midiáticos e literários. Na verdade, é um projeto individual, mas pertence ao projeto integrado maior do CIAD, Círculo Interdisciplinar de Análise do Discurso, em que nós congregamos vários professores das universidades do Rio de Janeiro, UFRJ, UFRJ, UF e agora o Rio também. Cada professor mantém o seu projeto individual, mas sempre com a apresentação de trabalhos conjuntos em congressos, etc. Nós temos intercâmbio com ensinos do Rio Grande do Sul, né, com a USP, com professores, né, e pertencemos também ao congresso, ao GT da Ampol, né, grupo da Ampol, e, portanto, mantemos com eles projetos sempre para pesquisa, né, para publicações conjuntas, reuniões anuais. E hoje eu tenho alunos egressos, né, egressos em programação, que estão atuando pela Universidade Estadual de Pernambuco, Universidade do Rio Grande do Norte, aqui em Rio de Fora também, e com esses alunos nós estamos sempre em contato com eles. Nós trabalhamos sobretudo com a noção de texto com o discurso. Isso que significa o quê? Observar a estrutura textual, mas, sobretudo verificando, né, como se realiza a ação dos enunciadores. A ação dos enunciadores pressupõe a interação, pressupõe, portanto, as escolhas linguísticas, pressupõe as manobras, pressupõe estratégias, né? Como se dá isso na produção do sentido do texto. Isso tanto em qualquer gênero textual, tanto em gêneros midiáticos, quanto em gêneros literários, né? Texto do discurso político, justiça de propaganda, enfim, nós estamos com o discurso. Mas a visão do texto como discurso pressupõe a integração da gramática dentro do texto. Esse é o nosso modelo de análise é relacionado, então, aos levantamentos, né, dos índices linguísticos que permitem essas interpretações. Nós temos um convênio com a Patrícia Rodô, da Universidade de Paris 13, criador da teoria semilinguística do discurso, que, na verdade, é uma análise comunicacional do discurso. Portanto, a nossa visão é sempre ver como se dá essa interação língua e discurso. E os temas nós abordamos, sobretudo relacionados à enunciação, porque a ideia de enunciação pressupõe essa atuação, como eu falei, dos enunciadores. Né? Então, nós percebemos como se dá, por exemplo, o sujeito enunciador perante o sujeito destinatário, os projetos de influência, as estratégias de argumentação, sobretudo são os temas que nós mais abordamos, e também essa interação entre os elementos linguísticos e a consequente produção de sentido. E, sobretudo, os textos midiáticos, as manobras, e os textos literários, que são fundamentais para nós. Então, os resultados têm sido bastante positivos, porque eu sempre tive muitos orientadores, que hoje, felizmente, né, conseguiram terminar, estão espalhando as nossas ideias por aí. Também temos um bom relacionamento com a UFRJ, com o NAD, o Núcleo de Análise do Discurso da UFRJ, que também tem contato com o Patrícia Rodô. E o convênio nosso aqui feito com o Patrícia Rodô, na Universidade de Paris 13, tem dado muitos resultados. Nós fizemos já 4 encontros brasileiros de análise do discurso, vários congressos internacionais aqui no Rio e na UFRJ também, e temos tido publicações mais variadas possíveis, orientando esses alunos também a participarem sempre dos congressos. O resultado das coisas tem sido mais a parte de congresso, organização de congressos, né, cursos, palestras,
e também a parte de publicações. Temos muitas publicações. Entre as publicações, nós temos tido coletâneas de artigos, porque atinge melhor o público, né, coletâneas. Mas eles publicaram livros também. Por exemplo, Linguagem de Discurso, Modos de Organização, publicado pela Contexto, o que nós, imediatamente, após o convênio que nós temos com o Patrick Chavudor, né, fizemos a tradução da terceira parte da gramática, a chamada Grammaire de Sens, a gramática dos sentidos, mas é que nós fizemos a adaptação de todos os exemplos da gramática com autores brasileiros, sobretudo literários, autores brasileiros e portugueses também. Né? Além disso, ultimamente temos preocupado com a linguística do texto e ensino. Então, linguística do texto e ensino, um livro que eu organizei juntamente com o Sueli Marques, da PUC de São Paulo, né, a professora Mandelias da Unifesp, né, esse livro saiu em 2017 também pela Contexto. Além disso, tenho organizado, porque eu trabalho também com o Prof. Letras, né, que é o projeto mestrado profissional em letras, cuja central está na UFRJ, mas congrega 52 universidades. E nós lançamos um livro chamado Texto e Ensino, um e-book, que foi adotado por esses professores, está sendo a bibliografia utilizada por todos os alunos do Prof. Letras, por todos os meus egressos, e são alunos que estão realmente, eu acho que dizer assim, vitoriosos para ela. Como eu falei, já tenho alunos na Universidade de Pernambuco, na Bahia, na Universidade de São Paulo, Rio Grande do Norte. Aqui no Rio também temos alunos na UERJ, temos alunos na UF, temos alunos na Unirio, além de alunos que passaram para o Pedro II, institutos federais tecnológicos, e vários professores também da rede pública municipal de São Paulo. Estão sempre em contato, porque nós temos grupos de pesquisa, eles vêm normalmente para reuniões regulares, juntamente com o pessoal do CIAD. Tenho contatos mais com a Universidade Aberta de Lisboa, com a professora Rosalice, que sempre mantém um congresso, digamos, os congressos que ela pertence para o Brasil, nós vamos lá também, participando do CINEL, por exemplo, dos simpósios de estudos de língua portuguesa, mas estamos sempre em contato, sobretudo, com a temática da argumentação. Também com a professora Mônica Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará, né, e com vários outros professores, sobretudo que pertencem ao chamado GT da UOL, que é um grupo de linguística do texto e análise do discurso. Além do professor Patrick Chavudor, com vários colegas do CAD, que é o Centro de Análise do Discurso, e hoje o CNRS, que é o Centro de Recherche Científica, né, da área. O CIAD agora está sob a coordenação da professora Selena, eu coordenei durante muitos anos. Né? Nós temos sempre encontros, vamos dizer, mensais, pelo menos, né? Participação em bancas, participação em conjunto de orientações, co-orientações, e também com a ideia de que a gente vai produzindo até onde der. Né? Eu diria, eu estou aposentada, estou ainda produzindo, e tenho muita vontade de continuar realmente produzindo artigos, sobretudo participando de congressos, dando cursos regularmente aqui ainda na pós, e com orientações. Eu tenho tido as melhores experiências aqui no PPGLEV, né? Os professores têm sido muito acolhedores, as linhas de pesquisa funcionam, tenho certeza que todos serão muito bem recebidos.